Olá, senhores, dando continuidade então ao bloco passado, a aula passada, nós começamos a examinar o princípio da interpretação conforme a Constituição. Nós vimos que há um pressuposto para se falar neste princípio de interpretação conforme a Constituição, que é a presença de normas plurissemânticas. E aí nós então vimos que a interpretação conforme a Constituição, ela parte de uma diferença do texto normativo para a norma jurídica. Então, se eu for aplicar aqui a metodologia do direito, determinados metodólogos, como o professor Humberto Ávila, vai dizer que não pode se confundir o texto normativo, que é o conjunto de palavras que formam aquela frase, aquele texto, como, por exemplo, todos são iguais perante a lei, são distinção de qualquer natureza, segurança dos brasileiros ou dos estrangeiros residentes do país, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, ali, o artigo 5º da Constituição Caput é um texto normativo. Só que a norma jurídica que se extrai dali não é exatamente a mesma coisa que o texto normativo. Só existe norma jurídica interpretada. Então, primeiro surge a interpretação, depois a norma jurídica. A interpretação recai sobre o texto normativo. Se você pensar, por exemplo, no artigo 5º que eu acabei de citar, ele vai dizer que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, assegurados aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Ali é o texto normativo. Só que no âmbito da norma, falou o legislador constituinte originário menos do que deveria. Porque note que no artigo 5º caput da Constituição, ele não fala do estrangeiro não residente. E você poderia concluir que o estrangeiro não residente não teria direito à vida, aquele que está de passagem pelo Brasil, pela República Federativa do Brasil, não teria o seu direito à vida protegido? É óbvio que não. Mas se você for fazer uma interpretação literal do artigo 5º, olhar e ler apenas o texto normativo, o conjunto de palavras, ali está escrito que a Constituição só protegeria o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade dos brasileiros e estrangeiros residentes. Não está escrito ali o estrangeiro não residente. É óbvio que essa não é a norma jurídica. Quando eu interpreto sistematicamente a Constituição, se a Constituição respeita e protege e tem como princípios básicos a dignidade da pessoa humana, por exemplo, óbvio que o estrangeiro não residente tem de ter o seu direito à vida respeitado, ainda que não esteja expresso no artigo 5º caput da Constituição. Eu estou falando aqui do texto normativo ou da norma jurídica? Eu estou falando da norma jurídica. Então, não existe norma jurídica sem interpretação. E o que nós estamos estudando aqui é a teoria ou as teorias que interpretam a Constituição, desde as clássicas até as mais modernas. Bom, nessa linha, então, começamos a examinar os princípios interpretativos constitucionais. Interpretação conforme a Constituição. Logo, citei o exemplo do artigo 2º, inciso 1º. 3 normas jurídicas se extraem desse texto normativo aqui da Lei de Falências. Vimos então que eu posso adotar uma interpretação, uma norma jurídica e afastar 2 delas. Vimos no bloco passado. Só que a pergunta que deixei no final do bloco passado foi o seguinte: existem limites à interpretação? Existem limites à interpretação conforme a Constituição? E na tela, por favor, existem, obviamente, limites. E esses limites, um deles é o próprio texto normativo. O texto normativo é um dos limites à interpretação conforme a Constituição. Porque o texto normativo ele também funciona como moldura normativa. Ora, aqui nós temos a Lei 11.107 de 2005. Esta lei é a lei dos consórcios públicos. Nós estamos, senhores, em termos constitucionais, naquilo que usa-se chamar de federalismo de cooperação. Federalismo de cooperação. O que significa federalismo de cooperação? Em uma aula futura, nós vamos estudar o modelo de Estado federado, forma de governo, sistema de governo, quando estudarmos, então, a organização político-administrativa aqui em constitucional. Mas adiantando, o federalismo é uma forma de Estado, é a forma pela qual o poder político encontra-se distribuído numa base territorial. Então, no nosso caso, República Federativa do Brasil, o poder político, a autonomia política, artigo 18, está diluído em várias bases de poder, em vários núcleos de poder. Uma União Federal, 26 estados, 5.564 municípios. Todos eles, no artigo 18,
todos eles, artigo 18 da Constituição, todos eles com autonomia política. A autonomia política significa 4 capacidades. Capacidade de autogoverno, autofinanciamento, autolegislação e autoadministração. Quando pensamos em capacidade de autoadministração, todos os entes federativos têm a capacidade de se organizar administrativamente, ter órgãos públicos próprios e agentes públicos próprios para o exercício da função administrativa do Estado. E se eu pensar no artigo 23 da Constituição, competência comum da União, Estados, Municípios e DF, para prestar serviço público, você vai ver que em determinadas searas esse serviço público pode ser prestado conjuntamente. É a chamada gestão associada de serviço público na tela, que está no artigo 241 da Constituição Federal. O federalismo de cooperação, então, encontra fundamento no artigo 241 da Carta Constitucional. Foi perguntado na prova de delegado de polícia do Rio de Janeiro, na banca D administrativo, qual era a natureza jurídica da Força Nacional de Segurança. Eu explico isso no módulo D administrativo, na aula D administrativo sobre consórcio público. O que eu quero mostrar aqui é só o seguinte: a lei de consórcios, então, vai permitir que os entes federativos, a autoridade pública olímpica, como aconteceu em 2016 nas Olimpíadas, a União Federal, o Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro formaram um consórcio público na forma de associação pública. Esse consórcio público, de acordo com o artigo 6º, inciso 1º e inciso 2º da Lei 11.107 de 2005, pode ser pessoa jurídica de direito público, e se for pessoa jurídica de direito público, a doutrina administrativista vai dizer que a natureza jurídica é de autarquia interfederativa. E pode ser também uma associação privada, uma associação pública de direito privado, melhor dizendo. Uma associação pública, mas cuja personalidade jurídica vai ser de pessoa jurídica de direito privado. E o que se discute aqui é o seguinte: qual vai ser o regime de pessoal? Se for uma autarquia plurifederativa, toda a doutrina sempre disse, o regime de pessoal vai ser o regime estatutário. E se for uma associação pública de direito privado, conforme o artigo 6º, inciso 1º, vai ser o regime seletista. Só que uma nova lei, no final de 2019, joga na tela, a Lei 13.822 de 2019 falou o seguinte: o consórcio público, sublinha, com personalidade jurídica de direito público, que toda a doutrina administrativista diz que tem natureza jurídica de autarquia plurifederativa, seria uma autarquia que pertenceria a mais de um ente federativo a um só tempo. Então, o consórcio público, sendo pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado, sendo uma associação pública de direito privado, observará normas de direito público no que concerne a licitação, a celebração de contratos, a prestação de contas e a admissão de pessoal. E será regida pela CLT. Senhores, qual é o detalhe aqui que recentemente foi alterado? O que está dizendo esse parágrafo 2º desta lei? Está dizendo que se o consórcio público for pessoa jurídica de direito público, o regime vai ser seletista. Em outras palavras, está dizendo que se for uma autarquia plurifederativa, o regime de pessoal vai ser seletista. A pergunta é, eu teria como dizer que o regime jurídico, neste caso, vai ser estatutário e não seletista se se tratar de autarquia plurifederativa? Não, não teria como dizer isso. Eu não teria como apresentar aqui uma atividade de interpretação conforme a Constituição para que eu pudesse extrair do texto normativo uma norma jurídica que dissesse que, se se tratasse de autarquia plurifederativa, que o regime jurídico pessoal seria estatutário. Porque aqui eu estaria fazendo uma interpretação contra a legem. Porque a lei expressamente está dizendo que o regime é seletista mesmo se for autarquia plurifederativa. Mesmo se for uma associação pública com personalidade jurídica de direito público, vai ser regime seletista. Só que isso contraria a Constituição, porque o Supremo Tribunal Federal, joga na tela, por favor, o Supremo Tribunal Federal, na ADIM 2135-4, isso está no informativo 474 do STF, o Supremo Tribunal Federal, ele fala que lá no artigo 39 da Constituição Federal está o regime jurídico único, o RJU. Se você não sabe o que é RJU,
assista a minha aula de administrativo que você vai descobrir, porque lá eu explico isso. Eu não vou entrar nessa explicação para não fugir da matéria de direito constitucional. Então o Supremo disse que estamos em pleno vigor, a DIN 2135, informativo 474 do STF vai dizer que estamos em plena vigência, melhor dizendo, do chamado regime jurídico único. Significa dizer que União, Estados, Municípios, DF, suas autarquias e fundações só podem adotar um único regime de pessoal. Esse regime tem que ser estatutário. E essa lei veio dizendo que uma autarquia poderia adotar o regime... Poderia não, deveria adotar o regime seletista. Isso contraria a Constituição. Por isso que a doutrina constitucionalista e administrativista vem dizendo que essa alteração, no final de 2019, da lei dos consórcios públicos, que disse que o regime de pessoal dos consórcios públicos, mesmo aqueles consórcios que tenham personalidade jurídica de pessoa jurídica de direito público, sendo autarquias plurifederativas, seria seletista. Aí eu pergunto, caberia aqui uma interpretação conforme a Constituição? Não, porque aqui eu mal feriria se fizesse aqui uma interpretação conforme a Constituição, dizendo que a norma jurídica que se extrairia para a pessoa jurídica de direito público seria que o regime seria seletista, estatutário e não seletista, eu estaria fazendo uma interpretação contra a legem. E essa interpretação contra a legem viola um dos limites, que é a moldura normativa. Moldura normativa que se extrai do texto normativo. Então, a interpretação conforme a Constituição pressupõe normas plurissemânticas. Pressupondo normas plurissemânticas, eu não confundo texto normativo com norma jurídica. Citando Humberto Ávila, um dos principais metodólogos do Brasil, vai dizer ele o seguinte: não existe norma jurídica sem interpretação. A interpretação vem antes da norma, só existe norma interpretada. Porque eu não confundo texto normativo com norma jurídica. Só que nessa atividade de encontrar a norma jurídica extraída do texto normativo, eu encontro limites. E um dos limites, diz a doutrina, é o próprio texto normativo funcionando como moldura. O que impede que eu faça uma interpretação contra a legem. E aqui eu teria uma interpretação contra a legem. Se eu dissesse, por exemplo, que no caso de autarquias plurifederativas, que o regime de pessoal seria estatutário. Já que a própria norma, texto normativo, a própria moldura normativa diz que o regime é seletista. Então, o que eu posso aqui fazer se isso viola a Constituição? Não há outra salvação senão declarar a inconstitucionalidade através de uma ação direta de inconstitucionalidade e não fazer uma interpretação conforme a Constituição. Porque a interpretação conforme a Constituição, ela violaria o próprio texto. Tudo bem? Então a doutrina aponta como limite uma vedação a uma interpretação contra legem, contra o próprio texto que funciona como moldura normativa. Bom, senhores, visto isso, vamos em frente. Ainda que em interpretação conforme a Constituição, ainda examinando este princípio, imagine que numa prova para delegado ele te perguntasse assim: candidato, vamos imaginar que fosse ajuizada em desfavor de uma lei, uma ação direta de inconstitucionalidade. O legitimado, lá do artigo 103, um legitimado qualquer, o presidente da República, por exemplo, ajuizou atacando uma lei objeto de controle de constitucionalidade, uma ADIM. O Supremo Tribunal Federal, em vez de declarar a inconstitucionalidade, usou a técnica da interpretação conforme a Constituição. A pergunta que ele vai te fazer é a seguinte: o resultado da ADIM, a decisão do Supremo, é uma decisão de procedência ou é uma decisão de improcedência? Porque, note, aquela norma jurídica, ou melhor, aquela lei, ela entrou no Supremo e saiu do Supremo sem uma alteração literal da norma. O Supremo não declarou a norma inconstitucional, o Supremo não suprimiu sequer uma palavra, sequer uma linha, sequer um parágrafo, sequer uma vírgula, não foi suprimido. Conforme a lei entrou no Supremo, ela saiu do Supremo. Essa decisão na ADIM é uma decisão de procedência ou de improcedência? Essa vai ser uma das perguntas de prova. Resposta: quando o Supremo trabalha com a técnica da interpretação conforme a Constituição na ADIM, a decisão é de parcial
procedência do pedido. Parcial procedência do pedido. Cuidado, a decisão não é de improcedência. Então, se ele não declarou a norma infraconstitucional inconstitucional, numa prova objetiva para delegado, federal ou civil, ele poderia dizer, considerando que na ADIM o Supremo não declarou a norma inconstitucional e sim trabalhou com a técnica da interpretação conforme a Constituição, a decisão na ADIM foi de improcedência. Se esta for assertiva, você vai marcar errado. E por que a decisão não é de improcedência? Porque, e a resposta se for numa discursiva, como é que você fundamenta isso? Por que, candidato, ou numa prova oral, por que a decisão não é de improcedência? Joga na tela, por favor. Porque alguma coisa foi declarado inconstitucional. Algo foi declarado inconstitucional. Por isso é que é de parcial procedência. Houve a declaração de inconstitucionalidade de algo. Mas que algo foi esse que foi declarado inconstitucional? Então imaginemos o seguinte, joga na tela. Eu tenho aqui a lei X, e a lei X eu vou extrair dela a norma jurídica X1, a norma jurídica X2, a norma jurídica X3. Então eu tenho 3 interpretações possíveis, lembrando que para eu trabalhar com interpretação conforme a Constituição, eu estou falando de uma norma plurissemântica. Então, disse o Supremo, eu não posso adotar a interpretação X1, eu não posso adotar a interpretação X2, eu só posso adotar a interpretação X3. Então foi declarada a inconstitucionalidade da interpretação X1, da interpretação X2. Então o que foi declarado inconstitucional? Foi declarado inconstitucional a interpretação X1, foi declarado inconstitucional a interpretação X2. E foi declarado constitucional a interpretação X3. Exemplo disso, André, ora, aquele exemplo que eu citei no bloco passado da lei de falências. Dali, não estão sujeitos à falência empresa pública e sociedade economia mista. Nós vimos no bloco anterior que eu tenho 3 normas jurídicas. Declaro inconstitucional a interpretação, a norma jurídica X1 e X2 e constitucional a X3. Então, senhores, quando o Supremo, utilizando em normas plurissemânticas a interpretação conforme a Constituição, afasta 2 interpretações, X1 e X2, e acolhe uma terceira, a decisão na ADIM é de resposta parcial procedência. E é uma decisão que declara inconstitucional X1 e X2 com efeito erga omnes, e vinculante. Então significa dizer que essa decisão na ADIM de parcial procedência é uma decisão de parcial procedência com efeito erga omnes, vale para todos e vincula o judiciário e vincula o administrador público. Se vincula o judiciário e se vincula o administrador público, imagine que amanhã ou depois um juiz de qualquer comarca do interior do Rio de Janeiro. Então vamos pensar aqui, o juiz João, excelentíssimo doutor João, juiz da comarca de Búzios, por exemplo, um município aqui no Rio de Janeiro, para quem não for do Rio de Janeiro, o juiz da comarca de Búzios, julgando um processo num caso concreto, por exemplo, num controle difuso de constitucionalidade, como causa de pedir, não como pedido, ele então adota a interpretação X1, que o Supremo na ADIM declarou inconstitucional. A pergunta é, o que fazer nesse caso? O que fazer? Artigo 102 da Constituição. Na sua tela, compete ao STF, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente. A linha L, a reclamação para preservação de sua competência, sublinha agora, e garantia da autoridade das suas decisões. Ou seja, o juiz lá da comarca de Búzios, em controle difuso de constitucionalidade, como causa de pedir, adotou a interpretação X, que o Supremo declarou inconstitucional na referida ADIM, dando provimento à ADIM de parcial procedência.
Então, essa decisão do juiz João viola a decisão do Supremo. Ele viola a autoridade da decisão do Supremo, e decisões jurisdicionais ou administrativas que violem o poder, que violem a autoridade da decisão do Supremo, desafiam reclamação. Artigo 102, inciso 1º, a linha L. Então, senhores, aqui nós estamos enfrentando uma questão de prova de delegado em que ele trouxesse exatamente este caso concreto aqui. Imagine uma ação direta de inconstitucionalidade em que o Supremo não tenha declarado inconstitucional a norma entrou no Supremo e saiu do Supremo sem a mudança do texto em sequer uma vírgula, não se mudou uma linha, não se mudou um parágrafo, não se mudou qualquer acento, nenhuma palavra, mas se deu uma interpretação conforme a Constituição. Essa decisão do Supremo é de procedência ou de improcedência? Resposta, de parcial procedência, porque algo foi declarado inconstitucional. Duas interpretações foram declaradas inconstitucionais. Foram declaradas inconstitucionais com efeito erga omnes e vinculante. Se assim o foi, se um juiz qualquer, por exemplo, João da comarca de Búzios, como causa de pedir num controle difuso de constitucionalidade, adota a interpretação X1 que o Supremo declarou com efeito vinculante erga omnes inconstitucional, cabe reclamação com fundamento no 102, inciso 1, a linha L da Constituição Federal. Tudo bem? Tranquilo até aí, senhores? Essa pode ser uma pergunta num concurso para delegado, numa segunda fase, numa prova oral, sendo aqui, então, respondida por nós, tá? Então fique atento para isso. Continuando, agora avançando, vamos começar a examinar a diferença, se é que existe, do Instituto da Interpretação conforme a Constituição, para diferenciá-lo, joga na tela, para diferenciá-lo, aqui é a diferença, né? Da interpretação conforme a Constituição, da declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. Então a pergunta aqui é muito simples, candidato. Existe diferença entre interpretação conforme a Constituição para declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto? Vamos começar aqui devagar. Esses dois institutos, senhores, eles pressupõem o mesmo requisito. A presença, já falei isso, de normas plurissemânticas. Então, para eu trabalhar com a interpretação conforme a Constituição ou com a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, eu tenho que estar diante de uma norma plurissemântica, ok? Bom, dois ministros do Supremo, vou citar aqui o ministro Gilmar Mendes e o ministro Barroso. O ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes, entendem que esses dois institutos são diferentes. Ora, ambos recaem sobre normas plurissemânticas. Aqui está errado, né? Norma monossemântica está errado. Ambas recaem sobre normas plurissemânticas. Ok. Mas a diferença estaria, segundo esses autores, na seguinte hipótese. Na interpretação conforme a Constituição, o que vai ser declarado inconstitucional é uma interpretação diante de uma norma plurissemântica. Então, eu estou diante de uma norma plurissemântica e eu declaro o que é inconstitucional? Eu declaro inconstitucional uma interpretação da norma. Disse em blocos passados, interpretação X1, X2 e X3. Eu declaro inconstitucional X1 e X2 e mantenho X3. Já na declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, eu não declaro inconstitucional uma interpretação, eu declaro inconstitucional uma incidência da norma. Aqui está o ponto nevrálgico. Então, na tela, na interpretação conforme a Constituição, declara-se a inconstitucionalidade de uma ou mais interpretações. Na declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, declara-se a inconstitucionalidade de uma incidência da norma. Então, para aqueles que entendem que há diferença entre esses dois institutos, no primeiro eu declaro inconstitucionalidade de uma interpretação, uma ou mais interpretações. Na outra hipótese, a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, eu declaro a inconstitucionalidade de uma incidência da norma e não de uma interpretação. Vou te dar dois exemplos para você entender. Vamos lá.
Uma questão muito discutida em 2012, em que a técnica usada foi a interpretação conforme a Constituição, foi a questão do aborto do feto anencéfalo. Nós sabemos que o Código Penal, lá no artigo 128, ele só traz duas cláusulas de exceção para a incidência da tipicidade do crime de aborto do 124, 125, 126. Quais são as hipóteses de exceção para o crime de aborto? Ou seja, hipótese em que eu não teria crime de aborto, exclusões do crime de aborto. Quais seriam as duas possibilidades? Se aquela gravidez for uma gravidez oriunda de estupro, ou se houver risco para a vida da gestante, como por exemplo uma gravidez ectópica, uma gravidez em que a nidação tenha ocorrido fora do útero, a nidação tenha ocorrido na trompa uterina. Ali, naquela situação, a vida intrauterina ela não é viável, porque aquele feto, aquele concepto não vai conseguir se desenvolver não estando implantado no endométrio. Ele está implantado no útero. Ou melhor, desculpa, ele está implantado na trompa uterina, na tuba uterina. Ele não vai se desenvolver. E conforme ele for crescendo, a trompa uterina vai arrebentar, vai criar-se ali uma grande hemorragia e a mulher, a mãe, a gestante vai morrer. Vai morrer o feto porque a vida não é viável de ser desenvolvida numa gravidez tubária e vai morrer a mãe também. Então, numa hipótese da doutrina de estado de necessidade, o médico está autorizado a fazer o aborto pelo Código Penal, uma excludente de antijuridicidade. O fato é típico, mas não é antijurídico. Na hipótese do crime de aborto, não se configuraria, então. A hipótese do crime de aborto não se configuraria. Nessa hipótese e na situação do estupro. Muito bem. O feto anencéfalo não é nem estupro, nem uma gestação que poria em risco a vida da mulher. Mas sabemos que o feto anencéfalo, se ele não morrer durante a gestação, ele não tem condição viável de vida extrauterina. Lembrando que o feto anencéfalo, medicina legal, não é aquele feto que não tem encéfalo. Ora, o encéfalo é dividido em cérebro, cerebelo, ponte e bulbo. Cérebro, cerebelo, ponte e bulbo é o encéfalo. O feto anencéfalo, esse prefixo A de negação, poderia fazer com que o candidato incauto desatento pensasse que o feto anencéfalo é aquele que não tem encéfalo. Cérebro, cerebelo, ponte e bulbo. O feto anencéfalo ele não tem cérebro, que é responsável pela vida de gestação, pela vida de relação, desculpe. É responsável pela consciência e vontade, o cérebro. Então ele nasce em estado de coma permanente. Ele nasce sem cérebro. Agora, ele tem ponte e bulbo, o coração bate, o pulmão respira. Só que essa vida não é viável. Ele vai morrer 1 dia, 2 dias, 3 semanas, 1 mês depois do nascimento com vida. E aquela mulher é obrigada a levar a termo uma gravidez que sabe-se que não vai ser viável para que aquela criança, feto nascente, depois de nascer, possa ter vida extrauterina por muito tempo. Muito tempo que eu digo é mais de 1 mês. Então, não faz sentido, segundo os defensores dessa tese, não faria sentido obrigar a mulher a levar uma gravidez a cabo por 9 meses, para assim que a criança nascer, aquele feto nascente, aquela criança recém-nascida, falecer. Isso aí violaria a integridade física e psíquica, violaria a dignidade da pessoa humana da mãe. E aí surgiram aqui 2 teses acerca do aborto do feto anencéfalo. Uma tese interpretando a Constituição através do positivismo jurídico, interpretando a Constituição pelo positivismo jurídico e propagando uma tipicidade para condutas, vendo a conduta como criminosa, e uma segunda tese, criando uma exclusão que não estaria no 128. Eu estou terminando esse bloco, no próximo bloco eu vou começar voltando a falar desse assunto para nós, então, finalizarmos por que aqui a interpretação conforme a Constituição e citar um exemplo de declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Te aguardo no próximo bloco para continuarmos. Um abraço e até lá.